Bom, muito boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos reunidos para o estudo dos livros Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. Eu sou o Ari e hoje a gente vai falar sobre os capítulos 18 dos dois livros, que são no Ritual, os filtros e as sortes, não, do Dogma, os filtros e as sortes, e no Ritual, filtros e magnetismo. A apresentação, eu acredito, vai ser bastante curta. Muitos dos temas que ele trata nesse capítulo foram tratados em capítulos anteriores, foram falados exaustivamente em outras palestras. E eu tenho a impressão de que, de maneira geral, esses dois capítulos são uma extensão, de certo modo, ao capítulo 15, que foi sobre a magia negra e o... Oi, Malk? Ok, tranquilo. Eu tenho a impressão de que esses dois capítulos eles são extensões, de certo modo, do capítulo 15, dos capítulos 15, que, se eu não me engano, são a magia negra e o diabo. É, e ele vai versar sobre alguns usos de filtros mágicos, de poções, beberagens e outros instrumentos de afetação das outras pessoas, seja no sentido de morte ou de enfeitiçamento para qualquer outro propósito, para domínio, para enamoramento, esse tipo de coisa. Bem, ele começa falando sobre o uso desses filtros para a punição dos iniciados de uma de círculos mágicos ou não, que tivessem a pretensão de serem divulgadores do grande arcano, ou dos segredos da magia, dos segredos do ocultismo, ou que divulgassem por acidente, por imprudência, ou os profanadores dos grandes mistérios. As sentenças de morte passadas por ordens mágicas eram levadas a cabo com o uso desses venenos que eram produzidos a partir de diferentes métodos. Fosse a partir de beberagens feitas de maneira ritualística com animais ou com plantas, fosse através de gases, fosse através de roupas envenenadas, mas existia sempre um esforço para punir aqueles que divulgavam os segredos da magia ao vulgo. E esses eram meios sutis, meios de fazer valerem essas leis, fazer valerem essas sentenças que eram passadas. O Levi ele fala de diversos métodos para se criar esses filtros, diversos métodos para se criar esses venenos, métodos bastante variados. Ele não se aprofunda em nenhum deles, ele para apenas para descrever o método dado por João Batista Porta. Na verdade, ele é um italiano, o nome dele é Giovanni Battista della Porta. Eu fui pesquisar pelo João Batista Porta e não consegui encontrar, então é um detalhe importante. Mas, enfim, ele para nesse método de conseguir um filtro, de conseguir um envenenamento, e ele descreve com certos detalhes a maneira de conseguir esse filtro. Eu acho interessante essa descrição porque ele fala da produção de um veneno físico, de alguma coisa que seria seria a criação de uma beberagem, de um pó que se dá para as pessoas beberem, mas essa descrição parece ser muito mais alegórica e, mais uma vez, eu acho que é justamente isso que remete ao capítulo relacionado à magia negra, porque ele fala sobre a criação do veneno dos Borgias. Disse que a família dos Borgias, que teve toda uma trama política bastante complexa que foi conhecida por envenenar seus opositores, especialmente alguns dos papas que eram da família Borgia, dizem que esse veneno era feito com a mistura de arsênico e as vísceras dos porcos.
Ele diz que essa receita dada pelo João Batista Porta é justamente uma outra versão não tão crível desse veneno. Que se faz pegando um sapo, você encerra ele no lugar fechado, dá a ele de comer todo tipo de veneno, coloca ele no recipiente com víboras que vão também envenená-lo, maltrata esse sapo, bate nele, faz de tudo para ele ficar o mais revoltado e em pior estado possível. E depois de tudo isso, você assa esse sapo e disso vão ser produzidos. Você assa de modo que você retire toda a umidade dele, você guarda essa umidade, você tem uma beberagem que é fulminante ou um pó. Mas o interessante é que isso parece muito mais um jeito de falar alegoricamente da maneira como o mago age e do que é necessário para que ele afete outras pessoas. Foi uma coisa que já foi tratada no capítulo anterior. Ele fala justamente que esses provavelmente eram os pós e as beberagens que os bruxos conseguiam nos sabás dos feiticeiros. O que os feiticeiros conseguiam esses pós mágicos que realizavam coisas incríveis e que eram capazes de matar e que eles vendiam a outras pessoas. E que, na verdade, isso é o que o mago faz com si mesmo, aquilo que é necessário que ele faça para que ele afete outras pessoas. Ele se envenena, ele se enche de ódio, ele se enche de todas as coisas vis e baixas que ele pode encontrar, para que ele consiga vibrar nesse nível e, a partir disso, projetar a sua vontade tão mal colocada sobre o outro. A criação de uma corrente mágica, mas que, para que ela se funde, que tem fundação no próprio magista. Ele disse que esses magos que eram tão temidos e viviam à margem da sociedade, eles eram a personificação, eles eram, na verdade, esses sapos, que absorviam tudo que tinha de pior na sociedade e, a partir disso, projetavam. Por exemplo, através dos maus olhados, das feitiçarias e de tudo mais que acontecesse que eles pudessem fazer. Uma má palavra de um bruxo, nesse nível, seria um veneno por si só. Tanto para aquele que recebe, que vai acreditar nisso, que vai tomar para si, que vai beber desse veneno acreditando nisso, quanto para os familiares e para os amigos dessa pessoa que foi enfeitiçada, que também vão acreditar nisso e que vão dar carga a essa corrente mágica. Tem um artigo de um antropólogo, deixa eu ver se eu lembro o nome, é do Levi-Strauss, e ele fala sobre isso. Ele fala sobre a eficácia simbólica e o quanto a crença da sociedade faz com que uma pessoa, ela de fato, acabe absorvendo os efeitos do que seria a magia do xamã, tanto para bem quanto para mal. Se uma pessoa, em algumas tribos indígenas, com uma tradição muito forte, com aquela uma tribo fechada, que seja altamente baseada nas suas tradições, que não tem influência de nenhuma outra civilização, por assim dizer. E que tem uma crença, por exemplo, de que se a pessoa pisa na sombra de um determinado animal, ela está amaldiçoada, ela vai morrer. Ela acredita naquilo, a comunidade inteira acredita naquilo e ela de fato morre. De causas naturais, ela se envenena com aquela ideia. Da mesma forma, os magos se envenenam primeiro com todas essas ideias e projetam essas ideias. E justamente por isso eu trouxe essa imagem, porque ele fala bastante que a maneira, um dos venenos a se dar para o sapo são os cogumelos venenosos. Você dá de todo tipo de cogumelo venenoso para esse sapo comer. E uma coisa que eu achei interessante, essa imagem é de um sapo em cima de um cogumelo que chama Manita muscaria. Ele é um cogumelo que tem propriedades alucinógenas. Ele pode matar, mas é raro que isso aconteça. O interessante é que ele tem efeitos diferentes em cada pessoa. É muito variado o tipo de efeito que ele pode ter. E um dos efeitos possíveis é justamente onde vê as coisas ou muito maiores do que elas são, fazendo com que aquela pessoa que esteja intoxicada se veja pequena, ou justamente o contrário, que ela veja todas as coisas muito pequenas. Inclusive, esse é o cogumelo do jogo Super Mario. Por isso que ele cresce quando ele come. Mas uma coisa interessante
é justamente isso, esse efeito de mudança da percepção da realidade e de perceber coisas que não deveriam ter um determinado tamanho, de um tamanho muito diferente do que elas são. Você toma as coisas com pesos diferentes. E outra coisa interessante é justamente o nome que os cogumelos têm no inglês. Me pareceu uma referência, eu não sei se é plausível, porque o livro do João Batista Porta foi escrito em latim, o idioma que o Levi fala é o francês, no qual o Levi escreve, e a referência que eu estou tomando é o inglês. E a base etimológica das palavras, elas diferem, mas em inglês esses cogumelos são chamados de toadstool, que são assentos de sapo. É, que me parece uma forma de falar, uma referência que o autor faz a, as capacidades do cogumelo, desse tipo de alteração de consciência. E não exatamente que seja uma coisa literal, de que o sapo de fato come o cogumelo. Esses cogumelos são assentos de sapo. Aquele que se assenta no cogumelo acaba ficando intoxicado. E se ele for consumido por outro, ele provoca o envenenamento. No francês, cogumelo é simplesmente champignon, que quer dizer que é aquilo que cresce nos campos. E a origem é latina, ou seja, a mesma palavra do latim para o francês, de certo modo. E a maneira de se defender desse envenenamento, desse mal olhado, dessa má palavra, ou de qualquer projeção que esse mago faça de sua vontade, é justamente ele fala sobre o uso de chifres. E aqui ele começa a falar da superstição, porque uma maneira de superar o mal olhado ou de se defender disso é usar um símbolo que seria o chifre, mas o chifre ele tem a função justamente também de impressionar a consciência, porque ele é um símbolo de entusiasmo, de força, de virilidade, de poder. Ou seja, é necessário ter entusiasmo, é necessário ter uma força de vontade suficiente para não ceder à corrente mágica projetada sobre si. E para não ser afetado por ela. É preciso estar imbuído de força para não ceder a uma força externa. E ele fala justamente como as pessoas tomam isso de forma literal e acabam usando de formas variadas chifres como se seja como adorno, seja como qualquer outra coisa, como uma forma de se defender desses maus olhados, mas isso é uma concha que deveria conter a vontade da pessoa. É um símbolo, um significante. Se você não conhece o significado que está por trás daquilo, se você não conhece aquilo que isso carrega, esse chifre não tem efeito nenhum. E da mesma forma se formam as superstições das mais variadas em todos os lugares. Desculpa. Se formam as superstições das mais variadas para todos os tipos de propósitos e que acabam impressionando de uma maneira muitas vezes incorreta a imaginação das pessoas, porque se perde aquilo que seria o significado, aquilo que seria o propósito original daquele símbolo que deveria impressionar a consciência e defender, e a partir disso a pessoa conseguir criar uma defesa própria e não se defender com um chifre, de fato. Essa foi a parte. Esse é um resumo do capítulo do Dogma, os filtros e a sorte, e as sortes, e passando para o capítulo 18 do ritual, nós temos os filtros e o magnetismo. Ah, só um instante.
Pois bem, para continuar falando do uso que se faz desses filtros, o Levi ele passa para exemplos de uso mesmo é, dessas, dessas beberagens, desses pós, desses instrumentos físicos de intoxicação em pessoas e como isso se realiza. Para isso, ele toma o exemplo dos enfeitiçamentos de enamoramento. Ele fala justamente de como fazer com que outra pessoa se apaixone por você. E mais uma vez, ele começa falando sobre os filtros e sobre esses tóxicos físicos, mas ele não se prende a isso. Ele vai falando daquilo que é necessário, em outros termos, em termos psicológicos, muito mais, para que outra pessoa se apaixone por você e como fazer com que isso, como conseguir isso. E para isso ele vai usar outras coisas que também foram tratadas antes. Ele vai falar, por exemplo, sobre polaridade, a maneira como ele trata isso, eu acho que é interessante ele falar sobre enamoramento, justamente porque ele traz a questão da polaridade. Ele vai falar do que é necessário que um homem faça para que uma mulher se apaixone por ele e do que é necessário que uma mulher faça para que um homem se apaixone por ela. Ou seja, ele vai falar dos dois polos opostos e como eles se atraem. Então, basicamente, para que você haja sobre a consciência do outro, você precisa saber aquilo que é necessário para que você atraia o desejo daquela pessoa. E quais são as bases necessárias? Em que bases você deve estar e em que bases o outro deve estar? E quais são os artifícios que você usa para conseguir esse efeito de atração? Um instante, mais uma vez. Opa, desculpa. Ele começa dizendo basicamente que para que você haja sobre a consciência de outra pessoa, em primeiro lugar, é necessário que você crie uma impressão sobre essa consciência, de qualquer tipo que seja. Você precisa ter a atenção dessa pessoa, seja para bem, seja para mal, seja que ela goste de você ou não. É preciso que a consciência da pessoa esteja focada no ponto que você precisa que essa consciência esteja. Porque o que você vai fazer, em última análise, é criar uma obsessão para essa pessoa. É você fazer com que essa pessoa fique obcecada com alguma coisa. Então, para isso, é necessário que você tenha a atenção dessa pessoa focada em uma coisa. No enfeitiçamento de namoramento, vai ser sobre você mesmo. E aqui está uma coisa interessante sobre um dos princípios, uma das coisas que se fala que é uma das habilidades iniciais necessárias para todo magista, que é o controle sobre seu próprio pensamento, é o controle sobre a sua própria mente, o direcionamento da mente em si. Porque é preciso controlar a mente mais do que controlar os pensamentos. Quando você controla a mente, você consegue fazer brotar um pensamento, sustentar esse pensamento, alimentar e direcionar. Ou não se prender a ele e fazer com que ele dê fim até que ele caia, até que ele se perca. Já quando você está tentando controlar um pensamento, por mais que você pense em não pensar sobre ele, esse não pensar sobre ele é pensar sobre ele. E você vai dando carga, você vai dando atenção, você vai aumentando a quantidade de energia sobre esse pensamento a cada vez que você pensa nele. Então, por isso é necessário que você crie na pessoa um foco de atenção, independente de qual seja. Seja de bom grado, seja de mau grado. E que ela fique recorrentemente pensando nisso, tentando evitar ou tentando se aproximar. Em segundo lugar, é necessário que você crie uma necessidade dessa pessoa, que você crie uma falta, que você crie um espaço para que essa pessoa busque, para que essa pessoa se sinta atraída. Nas personalidades ativas, nas personalidades masculinas, o que vai ser atrativo vai ser justamente o pudor. Vai ser justamente que o outro lado, que é passivo, mostre essa passividade, que ele mostre
existe um espaço no qual a força projetiva pode se instalar. E nas personalidades femininas, nas personalidades passivas, vai ser justamente o contrário. Vai ser a força de projeção que vai fazer com que esse espaço aberto busque envolver essa força projetiva. Então, para as mulheres, para que uma mulher faça com que o homem se enamore dela, é necessário apenas que ela se mostre envergonhada. Ela mostre que ela tem pudores, ela mostre que ela se impressiona por ele e ele vai buscar cada vez mais demonstrar a sua força. E para os homens, quanto mais, depois de conseguir a atenção da mulher, quanto mais ele mostrar sua força, mostrar sua indiferença a ela e até humilhá-la, ele vai conseguir que ela se namore dele, porque ela vai tentar cada vez mais cercar esse homem. Claro que isso faz muito mais sentido de um ponto de vista alegórico do que real. Não que isso não aconteça. Muito se discute sobre o como, por exemplo, as pessoas se apaixonam por aquelas que lhes tratam, por aquelas que são cafajestes, mas te tratam bem, porque você acredita que ela te dá alguma coisa especial que não dá para as outras pessoas. E você fica tentando cercar essa pessoa todo o tempo para que, mesmo que ela te trate mal, em algum momento ela te trate de uma maneira especial. Mas, por favor, não vamos tratar mulheres de maneira desrespeitosa, tentando conseguir o afeto delas, porque muito provavelmente, se você fizer isso de uma maneira simples, não vai funcionar. Elas vão pegar ódio de você. Ou seja, o que você tem que fazer é atiçar o desejo do outro. Procurar o ponto de atenção do outro, seja para um feitiço de enamoramento ou para qualquer outro feitiço que seja. Você vai buscar o ponto de atenção dessa pessoa e trabalhar na fraqueza moral dessa pessoa. O máximo que você puder, até que ela esteja sob o domínio do seu próprio vício. E a partir da manipulação desse vício, você consegue o domínio sobre essa pessoa. Os filtros, os agentes tóxicos servem simplesmente para que você baixe a guarda dessas pessoas, para que você faça com que a consciência delas esteja fragilizada e a partir disso você tenha uma maior facilidade de agir sobre ela. Você intoxica alguém e você conquista essa pessoa. Você embebeda alguém e conquista essa pessoa. É interessante que ele usa muitos exemplos artísticos disso. Ele usa o Lovelace, por exemplo, com a Clarice. O Lovelace, no momento que ele, depois de ser rejeitado diversas vezes pela Clarice, o que ele faz, acreditando que finalmente ela vai se casar com ele se ele fizer isso, drogá-la para que ela durma e ele a estupra enquanto ela dorme. E aí ele acredita que quando ela acordar, vendo o que aconteceu, ela vai se casar com ele. Não é o que acontece. E é isso. Esses filtros servem basicamente para que você baixe a consciência dessa pessoa a níveis em que ela não tenha controle sobre si própria. O que é um absurdo. A maneira de se defender desse magnetismo é simplesmente elevar o seu nível de consciência e buscar o esclarecimento. Quanto mais clareza você tiver do mundo, de si mesmo, você tem controle sobre si próprio. Você sabe o que é, o que não é. Você sabe o que é simplesmente impressão e o que é a sua vontade. Você não vai se deixar levar pelas impressões se você conhecer aquilo que te impressiona. Então, quanto melhor você tiver consciência de si e dos seus propósitos, e quanto mais fé você tiver num propósito maior, num propósito que esteja para além da simples realização de desejo, melhor você vai conseguir se livrar disso. Ou seja, mais uma vez, ter a sua vontade firme e direcionada para um propósito maior do que os propósitos mundanos. Essa é uma coisa que a gente falou no decorrer de todo o livro.
A imagem que eu trouxe para esse slide é uma imagem ilustrativa da ópera Carmen, que foi uma indicação que eu fiz no grupo antes da apresentação. Nessa palestra, ou nessa ópera, é muito interessante, uma das músicas mais conhecidas que a Carmen canta, ela diz justamente que o amor é uma coisa estranha. Quanto mais o outro te ama, menos você o quer. E quanto mais o outro te despreza, mais você se apaixona por ele. Ela canta isso enquanto observa um homem que a despreza e joga uma flor para ele. A partir disso, dessa flor, quando ele cheira essa flor e sente o perfume dela, ele se enamora dela. E ele fica alucinado por ela, rejeita a noiva tão casta e pura que gostava dele. E começa a ir atrás da Carmen, que se cansa dele e não quer mais saber. O momento final da ópera é justamente ela dizendo que não quer mais namorar com ele, que não quer mais se casar com ele, e ele fica tão alucinado, tão apaixonado, que ao perder a mulher que ele ama, ele mata a Carmen. Ou seja, eles levam isso às últimas consequências. E é isso. Fica a indicação do jogo Super Mario World, do artigo do Levi-Strauss sobre eficácia simbólica. Eu não sei se o nome do artigo é eficácia simbólica, ele fala sobre isso, mas talvez seja o Feiticeiro e Sua Magia, e da ópera Carmen. Muitíssimo obrigado. Vou abrir agora para a discussão, para o Neo, para o Malquilord, que estão aqui. Fiquem à vontade. E logo depois eu posto a palestra no fórum para quem quiser comentar escrito, para quem quiser assistir depois e dar seus pontos de vista, dar mais exemplos, dar mais indicações, também ficarem à vontade. Muitíssimo obrigado. É isso. Boa noite. Eu não tenho muito o que comentar, mas eu gostei muito da palestra. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Eu fiquei com uma dúvida só na primeira parte sobre a analogia do sapo com o magista. Isso está no capítulo mesmo ou foi uma interpretação sua? Foi uma interpretação minha. Porque logo depois de ele falar dos sapos, ele fala justamente que os bruxos são os sapos da sociedade. Eles absorvem todas as coisas tóxicas da sociedade. E a partir disso é que ele é capaz de envenenar os outros. Ele usa uma base física dos elementos tóxicos de verdade para falar também da moral do bruxo. E ele, quanto a esse exemplo do sapo específico, ele diz que não é para ser levado a sério, que é uma receita, mas que ela não é uma coisa real, por assim dizer, não é uma coisa a ser feita literalmente. Entendi. Muito bom. Bom, era isso só. Tá certo. Muito obrigado. Bem, gostei bastante da palestra. Primeiramente, parabéns, né, pela explanação. Eu acho que você conseguiu realmente trazer muitos dos elementos, inclusive ampliar, principalmente essa questão do sapo, né, como uma alegoria para, de fato, essa absorção, né, essa corrupção que o próprio magista se coloca para poder causar determinados malefícios. E esse é o entendimento, tá? Eu também tive esse entendimento. Eu acho que não é uma receita literal, mas é exatamente o envenenamento, né? Que o magista, ele, na verdade, ele deixa de ser um magista, né? Ele passa a ser o feiticeiro.
quando ele passa por esse processo de envenenamento para causar o malefício, né? De fato, e aí quando se trata dos Borgias, não se trata apenas de venenos físicos, né? Os Borgias, eles corrompiam toda a corte, digamos assim, para alcançar o poder, né? E é, de fato, todo tipo de corrupção moral, né? Desde o suborno, desde tráfico de influência, desde a, a prisão de pessoas, sequestros, enfim, todo tipo de deturpação moral com o intuito de realmente alcançar o poder. Então, o veneno dos Borgias não se trata apenas de um veneno físico, né? O veneno físico ele é apenas um instrumento para alcançar aquilo que eles almejavam. E esse seria, na verdade, esse seria a afeição, né, daqueles que se enveredam por esse caminho, de fato, a parecerem sapos, né? Que absorvem os venenos e se tornam escórias da sociedade. Mas foi uma excelente análise e bastante proveitosa. Eu acho que o ponto principal destes capítulos, e, né, como você mesmo citou, Ari, é o resumo, é a síntese da informação que foi colocada nos capítulos anteriores. Agora você está tentando. Só um momentinho, por favor. Nesse caso, ele é um resumo e uma tentativa de realmente colocar em prática, colocar em pratos limpos, digamos assim, todo o conhecimento que foi passado nos capítulos anteriores, né? E tentando exemplificar todos os efeitos e todas as cadeias necessárias, né? Com uma ideia de descortinar aquilo que se entende pelo processo, né? Tentando colocar de uma forma didática, né, exemplificando cada um dos processos anteriores que foram citados. Muito bom. Eu acho que, de fato, como defesa para estes processos, é realmente a, uma conduta, né, uma conduta ilibada, uma conduta realmente muito próxima daquilo que se espera, né, de um homem correto, de um homem íntegro, mas principalmente uma consciência da sua própria força, da sua própria personalidade não, do seu próprio espírito, né, na verdade. É uma consciência de que quais são os propósitos, e aí vem muito das provas pelo qual o magista precisa passar para se tornar um magista, né? As provas que foram colocadas lá nos capítulos 4, no capítulo 5, né? É exatamente esse autodomínio necessário para estar imune a determinadas coisas, né? Significa, nesse caso, que precisa ser um magista para se defender disso? Não. Mas todo aquele que adquire o autodomínio, adquire esse poder sobre si mesmo, acaba evitando cair nas correntes, né, das sugestões, nos próprios vícios, na verdade, né? Porque, como você mesmo citou, Ari, são os vícios mesmos que são utilizados como porta de entrada para toda a série de malefícios, né? Como é dito, todo mal, toda doença, né, toda fragilidade, ela inicia-se no espírito, ou seja, inicia-se numa falha moral, numa falha de própria de autorreferência, né? Você não consegue enxergar o que você é de fato e você acredita ser algo que você não é, e você passa a abrir margem a ser atingido, né, por conta disso. Então, de fato, o principal modo de se defender é exatamente tendo uma autoconsciência, uma autorreferência muito própria, e que vai lhe permitir, e como você mesmo disse, referenciado em princípios elevados, em princípios superiores, para que isso não venha a lhe ocorrer, né? É como eu costumo brincar com algumas pessoas, que as ondas de diferentes frequências, elas não interferem uma na outra.
né? Se você tem uma onda de alta frequência, se você tem uma onda de baixa frequência, né? Como eu vou dar um exemplo aqui, como ondas de rádio e ondas de televisão, né? Elas não interferem uma na outra. Por quê? Porque são ondas de frequências diferentes. A partir do momento em que elas entram em frequências parecidas, aí sim elas têm uma interferência uma sobre a outra. Mas enquanto as ondas elas têm uma frequência diferente umas das outras, uma não interfere na outra, né? De fato, o poder de visualização, essa capacidade de usar os próprios atributos como métodos de defesa são a chave para poder se livrar de determinadas coisas. Sobre o capítulo do ritual, eu entendo que são, mais uma vez, exemplos, né? Mas aí tratando de algo que é o mais comum, né? Que são as amarrações, os enamoramentos, enfim, né? É a busca humana ao longo da história, ela sempre esteve voltada a esse tipo de situação, né? A satisfação dos desejos, né? Mais básicos da humanidade. E por conta disso, você tem uma série de relatos na literatura esotérica sobre esse tema, né? E sempre existe para que se caia na malha, para que se caia na rede, né, digamos assim, é realmente as falhas, né, as nossas deficiências, as nossas necessidades, que são utilizadas como porta de entrada, como foi dito anteriormente. Então, o trabalho aqui é exatamente o burilamento, por isso que é importante o autodomínio e o trabalho sobre as nossas imperfeições, mas principalmente a consciência sobre as nossas imperfeições, né? Por isso que aí, usando os alquimistas como referência, né, a obra em negro ela é tão importante, né? É preciso que nós tenhamos consciência das nossas falhas antes de seguirmos adiante, né, no caminho de aprimoramento. É preciso que se tenha consciência daquilo que nós somos falhos, porque só tendo consciência, só jogando luz sobre as nossas imperfeições, é que nós vamos conseguir trabalhar sobre elas, né? Tem um texto que eu vou procurar, porque eu perdi o acesso a ele, mas eu vou procurar, que ele fala exatamente sobre o trabalho alquímico e é um trabalho de uma vida inteira, né? Que se trata exatamente de trabalhar sobre as nossas imperfeições. E, inclusive, é dito que esse trabalho, nessa primeira parte, né, é um texto que fala sobre uma receita, né, de como seria uma receita, um pouco de uma receita de bolo, onde a primeira parte do trabalho ela fede muito, né? Ela realmente causa muita exaustão àquele que está trabalhando sobre essa massa, né? Sobre essa receita, que é exatamente esse trabalho sobre as nossas imperfeições, que é a obra em negro, né? E por isso que é a obra em negro, porque é realmente a parte mais difícil, né? Talvez do trabalho é expor as suas imperfeições, porque nós muitas vezes temos uma vaga consciência das nossas imperfeições, mas expô-las e trabalhar sobre elas é o grande trabalho a ser realizado, né? Ademais, vão ser, digamos assim, só o bônus, né? É a conquista das demais faculdades que serão por consequência do trabalho das imperfeições. É a lapidação, né? Por isso que as pedras preciosas chamadas de gemas, elas são chamadas de gemas porque elas gemem. Ou seja, é preciso polir elas, o barulho que é causado por polir uma pedra preciosa, né, elas são chamadas de gemas exatamente por isso, por conta, primeiro que elas são formadas em altas temperaturas e altas pressões, né, e para serem polidas, elas também causam um esforço, ou seja, é como se realmente fosse um parto, fosse uma dor gerar uma pedra preciosa, né, e esse seria o trabalho que deveria ser alcançado por todo aquele que se propõe ao caminho de evolução e de auto-melhoramento. E é exatamente este processo que vai evitar
que se caia nas impressões, nos enfeitiçamentos, né, nos envenenamentos. Obviamente que muitas vezes nós somos os próprios artífices, né, das nossas dificuldades. Então, é por isso que o Mestre Jesus disse: ora e vigia, porque são essas duas sentenças que vão permitir que você esteja atento às suas imperfeições e um pedido, uma súplica pela melhora, né, que seria a oração. Mas, como alguns filósofos dizem, oração, existe uma parte que é ação, que é trabalho, que é, digamos assim, meter a mão na massa para evitar que se caia nos abismos. Eu acho que é isso. Mais uma vez, muito boa palestra, Aren. Eu acho que é uma das palestras que serão muito bem aquinhoadas em termos de conteúdo, né, de entendimento acerca daquilo que se traz. E é um contraponto acerca do tema, porque muitas pessoas leem esta parte, este capítulo, com o intuito de obter informações de como causar malefícios, né? E eu acho que o entendimento de que, na verdade, não é esse o propósito do livro, né? O propósito do livro é trazer luz a essas situações para que se saiba o que fazer de fato e como sair dessas situações. Mas é isso, muito obrigado. Acho que foi muito bem colocado, mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Só a adição, mesmo gramaticalmente, é uma oração fala de ação. Toda oração tem um verbo. Um verbo é basicamente uma ação ou um estado. Um estado que, a depender de como você interprete, também pode ser levado como uma ação. Mas é isso. Muitíssimo obrigado, boa noite e até a próxima palestra. Boa noite.